A justiça divina não tardará aos que justo for. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem clamor, nem prantos e nem dor. Era uma caixa de som pequena, onde as pessoas, usando o microfone, falavam. O Renato estava lá, ele fez diversas vezes uso da palavra lá fora, assim como várias pessoas dos movimentos. Porque era um ato de solidariedade ao Moise e ao Durval, que tinham sido brutalmente assassinados no Rio de Janeiro. Assim, eu confesso que me trouxe, na parte que eu participei, constrangimento, porque os relatos eram relatos muito tristes das pessoas que estavam ali, né? Tanto imigrantes negros quanto pessoas negras locais, com histórias de violência. Teve uma companheira, que eu nem lembro o nome, que cantou: negro não tem alma não, assim dizia o feitor com seu chicote. Era a dor do povo negro sendo dizimado nesse país como há quantos anos. Tinha muita gente também, migrantes inclusive, foi muito interessante ouvi-los. Talvez foi a presença mais importante daquela manifestação. Foi a presença do Quintino Correia, negro de Guiné-Bissau, que às vésperas do Natal, morador de Curitiba, que às vésperas do Natal recebeu 2 tiros de uma pessoa de forma imotivada, chamou e atirou, acreditamos que por motivação racista. Ele estava vivo até aquele momento, muito debilitado, não conseguia nem falar. O irmão dele falou por ele, ele estava com cartaz. O irmão dele disse: olha, meu Quintino levou 2 tiros, não teve investigação, foi arquivado o processo e a gente não conseguiu sequer o transplante, porque afetou o fígado principalmente, não conseguimos o transplante porque ele não tinha os documentos necessários para fazer o transplante. Dias depois da manifestação, ele veio a falecer. Acompanhando essa manifestação, e vi que uma pessoa de dentro da igreja e junto com o padre estavam na escadaria falando com algumas pessoas para fechar a porta central da igreja. E as pessoas não quiseram. Isso me chamou muito a atenção, porque na verdade não é que as pessoas eram contra a igreja, as pessoas queriam, naquele momento de dor e sofrimento e naquele ato de solidariedade, que a igreja permanecesse aberta. Eu trabalhei por 17 anos nas pastorais sociais da Igreja Católica. Eu estava ali como um católico, como um cristão, acompanhando aquela manifestação, e quando eu vi aquela situação na escada, né, eu vi que eles queriam fechar a porta, algumas pessoas acharam que talvez não deveria de fechar a porta, eu disse: vou ver o que está acontecendo. Só que quando cheguei no meio da igreja, não havia mais missa, não havia nada. E eu entrei, mas aí, vamos dizer assim, a porta se fechou, e no momento que a porta se fechou, os manifestantes, então, logo em seguida, reclamaram o direito delas, então, de adentrar a igreja. Era como se aquela igreja fizesse parte, por causa da sua memória em relação à questão da escravidão, que as pessoas queriam que ela fizesse parte da manifestação. Nesse momento, nós decidimos entrar na igreja. Eu também entrei na igreja, eu fui para dentro da igreja também. E as pessoas entraram com muita passividade, uma manifestação pacífica, mas com muita dor, com muito sofrimento e carregada, obviamente, de solidariedade. Mas havia ali muito sofrimento e não havia violência e nem agressividade em nenhum momento daquela manifestação. Entra tranquilamente, o pessoal faz a manifestação lá dentro com muito respeito, com muita dor e indignação pelo que aconteceu. O que eu ouvi dentro da igreja foi palavras de solidariedade e de revolta com relação a uma situação de racismo que vitimou 2 pessoas em locais diferentes do Brasil. Se as pessoas fossem lá na frente e gritassem contra a igreja, e atacassem a igreja, e atacassem a fé cristã, eu ficaria, vamos dizer assim, ofendido. E elas não fizeram isso. Elas pediram o amor da igreja. Elas pediram a compreensão. Esse foi o sentimento que eu tive desse ato. Nossa proposta em momento algum foi confrontar ou atrapalhar. Pelo contrário, nós estávamos ali executando princípios cristãos que para nós são muito caros, como o da valorização da vida.
Depois disso eles saíram, não destruíram nada, não sujaram, isso tem que ficar bem claro. E o próprio padre da igreja dizia nessa reportagem que não havia nada, né, danificado ou que sequer sujaram a igreja. Eu pensei, mas isso é o tipo de preocupação que para mim parecia descabida, exatamente porque aquele é o espaço dos negros. Em quase todo o Brasil, nós temos, nas capitais e nas cidades grandes, uma igreja do Rosário dos Homens Pretos. Esta igreja nasceu no tempo da escravidão para ser o espaço do grito da dor do povo negro. A Igreja Nossa Senhora do Rosário, ela tem um cunho histórico, não só em Curitiba, mas em todas as cidades brasileiras. Todas elas são construídas por escravos ou ex-escravos e estão, na maior parte das vezes, construídas em cima de cemitérios onde estavam escravos. Essas informações todas, aliado ao cristianismo que governava, de algum modo, a espiritualidade das pessoas presentes naquela manifestação, que pavimentaram o caminho para que elas se sentissem lá dentro acolhidas. A coerência dessa manifestação em termos aos valores cristãos e a adequação histórica do lugar em que a manifestação ocorria, a minha perspectiva como uma pessoa que é estudiosa do tema é que aquela entrada na igreja é uma entrada de respeito pelo espaço e de reconhecimento da importância histórica desse espaço. Os negros que protestavam contra o assassinato do Moise, que foi executado de maneira crudelíssima e de maneira sacrílega, eles procuraram proteção junto à Mãe do Rosário, que é a mãe do povo negro, para manifestar a sua lágrima, a sua dor, a sua indignação, e quem está sofrendo, grita. Quem está sofrendo, geme. Quem está sofrendo, chora. Às vezes me chamam de negro, pensando que vão me humilhar, mas o que eles não sabem é que só me fazem lembrar que eu venho daquela raça que lutou para se libertar. Celebrar missas há 20 anos. Naquele momento, pelo que o senhor assistiu, a missa ainda estava em curso ou ela já tinha terminado? Plenamente terminado. Já tinha terminado. O vídeo mostra, sem nenhuma sombra de dúvida, de ter terminado a missa. O senhor menciona que não houve, né, perturbação da missa. No entanto, no vídeo da própria arquidiocese, o padre se coloca como muito perturbado. A missa ela tem o que chama um cânon, uma parte que não pode ser alterada por ninguém, nem o padre, nem o bispo, só com autorização do Santo Padre, do Papa. Então, o padre, quando fala isso, ele já está fora do cânon da missa. Ele não está falando porque ele não poderia interromper por ser ele o infrator a celebração. Essa consideração que o padre faz é depois do cânon da missa, que é a hora dos avisos, que era a hora que ele estava dando avisos. Agora, que em todas as igrejas do Brasil há manifestações nas praças, se nós fôssemos então considerar que todas as manifestações pelas diretas já perturbaram a catedral da Sé, isso eu acho que vai da compreensão subjetiva de todos nós. Eu acho que nós temos que, nesse momento, quando se decide o mandato popular, quando se decide o mandato de uma pessoa negra, quando se decide o mandato de uma pessoa periférica, e que significa o que significa, eu acho que a gente tem que ter a questão mais subjetiva possível. Não houve interrupção do cânon sagrado da missa. Ela não foi interrompida nem pelo padre, nem pela manifestação que estava fora. Eles entraram sem arrombar a porta, sem forçar a porta, ninguém ofereceu resistência, eles não forçaram a entrada e o padre está ali nem atacando, nem se defendendo e alguém está oferecendo o som. Então, acho que isso é bem objetivo e para a gente ser bem objetivo
essas são as imagens. E o documento oficial da Mitra Arquidiocesana de Curitiba. Deu de beber aos que tinham sede, alimentou os que tinham fome. O senhor, pela experiência, pelo estudo que o senhor tem, o senhor conseguiu verificar algum fato que possa ser caracterizado como crime? Não, crime, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, crime eu não consegui vislumbrar nenhuma hipótese típica, não. A minha convicção, como professora de Direito Constitucional, é de que o que houve foi uma livre manifestação. O que eu poderia dizer é isso, né? Uma livre manifestação. Ele estava dentro da liberdade que a Constituição lhe permite. Assim. Evidentemente que o que está em discussão aqui não são os fatos, e sim a cassação, né? A eventual punição pelos fatos. Todo mundo perplexo com a eventual desproporcionalidade dessa medida, porque quem conheceu a conduta combativa do Renato e entende as razões até da combatividade dele, fica apreensivo. Eu fiquei chocada de que a imprensa tivesse dizendo que a presença do povo negro que estava se manifestando pela vida negra e por dignidade, né, dessa população negra fosse lida como uma invasão. Eu sou uma pessoa na Igreja Católica, acompanho as coisas, eu falei, como esse fato pode ganhar tanta repercussão, sendo que o fato principal era um ato de solidariedade a 2 pessoas negras assassinadas. Quando nós falamos de racismo estrutural, eu acho que é bom que todas as pessoas que aqui estamos assistindo, que elas possam ter essa consciência, não significa dizer que todas as pessoas, né, que eventualmente têm uma opinião diferente seriam racistas. Não é isso que está se chamando. A ideia de racismo estrutural é para entender justamente como a raça e como as diferenças entre raças elas permeiam o nosso imaginário e nos fazem, ainda que inconscientemente, atribuir a fatos, né, que são similares, diferentes pesos e também diferentes medidas. Olhando para essas questões históricas, olhando para o contexto, olhando também para toda a história de discriminação contra pessoas negras no Brasil, e como certos espaços eles causam estranheza quando os negros ali estão naquele espaço. O Renato era estagiário da Defensoria, estávamos numa audiência, eu estava inquirindo um policial, e eu perguntei para o policial, e o senhor se lembra do autor dos fatos? Assim, claro que eu me lembro, foi ele. E apontou para o Renato. Falei, como? Foi ele. Eu nunca vou esquecer. Ele hoje está aqui de terno com a advogada dele, mas foi esse sujeito, eu não me lembro se era um furto, que praticou tudo. Ele pode estar se fazendo de bonzinho hoje, mas foi ele, doutor. Aquilo, eu acho que foi a cena mais chocante que eu vi. Assim. O policial convicto de que ele era o acusado naquele crime. Sendo que o réu estava lá no fundo da sala e o réu era branco. O Renato, na condição de defensor, foi acusado do crime, foi reconhecido pelo policial como autor do crime. O resultado disso foi a absolvição do réu, né? E uma absoluta lição, né, de vida. A injustiça praticada em qualquer lugar do mundo é uma ameaça à justiça em todos os lugares do mundo. É uma frase do Martin Luther King Jr. que eu tomo para mim. A morte do Moïse e do Durval é também um pouco a minha morte. A morte do Moïse e do Durval foi, de fato, a morte do Quintino Correia na Praça Carlos Gomes. A injustiça que se faz lá perpetua a injustiça que ocorre aqui. E, portanto, nessa oportunidade de esclarecer a verdade, restauramos também, de algum modo, a justiça. Assim eu acredito e tenho certeza que os integrantes dessa comissão de ética também entendem e acreditam nisso. Obrigado, presidente. Assim está escrito, assim será. Eles falam de paz, mas o seu íntimo é uma emboscada. Eles falam de paz quando não há. Eles falam de paz, mas o seu íntimo ama uma emboscada. Mas eu posso sentir os perigos da guerra não declarada.